Olá meninas, tudo bem? Nós estamos aí no quarto devocional, que é o faminto saciado, que é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, que é o verso 6. É muito diferente, né, você falar assim, é um saciado que tem fome, mas é esse mesmo raciocínio de Jesus. O servo de Deus, ele reconhece que ele tem uma bancarrota espiritual, que ele é pobre de espírito, que ele precisa de Deus, ele chora pelos seus pecados, né, e a partir desse choro, desse lamento de pecado, ele também ama, né, ele busca amar o próximo, ele busca entender o pecado do próximo e a fragilidade, né, e a imundícia que o outro está, e também passa a tratar os outros com mais amor e altruísmo, né. A gente tem, às vezes se acostuma com aquela questão de, eu sou pecador mesmo, ninguém é perfeito, e a gente às vezes acaba se acostumando com padrões baixos de perfeição, padrões baixos na nossa família, padrão baixo na sua entrega como serviço a Deus, como serviço aos outros, na sua entrega com amor. A gente se acostuma com padrões baixos exatamente porque a gente tem essa desculpa, ninguém é perfeito mesmo e tal. Mas a Bíblia nos lembra que perfeição é sim um alvo para o cristão, né? A perfeição é sim um alvo para todos nós. Lá em Filipenses 3, 12 e 14 fala: não que já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, enquanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Irmãos, é uma corrida. Nós temos que lembrar todos os dias que a perfeição é sim um alvo para todos nós. Claro que a gente vai chegar ali, a gente não chegou lá ainda, a gente só vai chegar no dia de Cristo nessa perfeição, mas tem que ser sim uma sede do nosso coração. Tem que ter sim, a gente tem que estar faminto em busca disso. E então vamos para a parte da justiça. Então serão saciados aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso é uma parte muito importante do evangelho, que é a justiça. Deus é um Deus justo, né? Isso faz parte da característica de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre a justiça legal, que seria a nossa condenação, né? A gente tem às vezes uma impressão de que a gente está numa balança. Se a gente tem mais comportamentos bons, a nossa balança está positiva. Se a gente tem mais comportamentos ruins, a nossa balança está negativa. E a gente tem, isso é um engano do nosso coração, né? Porque em Tiago 2,10 ele diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos da lei. Oi. Quero mais queijo. Você quer mais queijo? Então nós estamos em apuros, né? Por quê? Porque a gente romper uma só lei já é o suficiente para nos condenar. Então aí entra a justificação, né? Que é a justificação pela fé. E essa é a razão de que Jesus é a única forma de nos apropriarmos da justiça, que ela é nossa, mas que vai nos libertar mas não vai nos libertar por termos pago algo. Então nós estamos em débito. Então a nossa justiça é Cristo. Então a fome e sede de Cristo. Então nós temos justificação, que é a primeira justiça, né, do termo legal, e nós temos agora a justiça moral, que é a justiça da santificação, porque nós temos que ter sede de Jesus para que ele nos justifique do nosso pecado, porque nós nunca vamos conseguir vencer essa balança, nós sempre teremos falhas, e uma falha já é o suficiente pra gente nos condenar, e a gente tem que ter sede da santificação, que é aquela coisa da perfeição. Não, eu sou crente, eu sou assim, sempre fui assim, não vou mudar, eu sou assim, nasci assim. Crente não pode pensar isso. O crente, ele tem sim que se santificar. Deus usa as nossas vidas para que a gente venha se santificar gradativamente, né? Então, a santificação é um processo que Deus nos santifica, mas ele também exige esforço da nossa parte. É quando entra aquelas coisas que andam junto, né? Que a gente precisa se esforçar para que isso venha. Nós oramos e desejamos que Deus nos dê crescimentos, mas não gostamos muitas vezes de como vem a resposta. Porque muitas vezes a resposta para um pedido, né, de sabedoria, muitas vezes ocasiões para você usar a sabedoria, muitas vezes oportunidades para você estar mais próximo de Deus e você conseguir se alimentar dele, estar fortalecido dele. Então, muitas vezes é uma prova, né, a maioria das vezes é uma prova que Deus coloca ali para nos dar perseverança. Assim que nem Tiago 1, 2, 3, ele diz: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria pelo fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança. Então, muitas vezes a gente quer se santificar, mas a gente quer se santificar no conforto, né? E a maioria das vezes a nossa santificação vem através da dor. Tem aquele hino que fala assim, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e ainda que seja a dor que me una a ti, né? Muitas vezes esse hino é cantado bastante na Santa Ceia, e a gente não pensa no que tá cantando, né? E muitas vezes é na hora da dor que a gente se santifica, né? Mas a gente pode também se santificar no processo do dia a dia, que muitas vezes Deus
pode mandar uma luta, mas muitas vezes na sua rotina a gente não integra o nosso processo de santificação. Então, a gente não luta para ter o devocional diário, a gente não luta para vencer aquele pecado. A gente fala, eu sou pecador, nossa, não consigo vencer esse pecado, mas não há uma luta interna, né? De você amar o próximo, de você entender o próximo, de você ser justo com o próximo, ser misericordioso com o próximo, né? Quando eu era jovem, minha turminha de juventude tinha uma frase, que tinha até umas pulseiras que a gente usava, que era, morre logo que dói menos. Aí quando eu entrei na igreja, eu não entendi aquela frase, eu falava assim, mas por que morre logo? Eu não entendi. Tipo, morre logo pra sua vontade, porque vai doer menos. Porque quanto mais você fica ali naquele pecado, aí Deus vai mandando mais prova pra você vencer aquele pecado, né? Então vai doer menos, morre logo que dói menos. Foi uma frase que marcou muito a minha juventude e tem que marcar nossas vidas, pra gente morrer para as nossas vontades. Então nós temos ali mais um aspecto, temos o aspecto da justificação, que é a justiça legal de Deus, que nós temos que ter sede dessa busca, a justiça moral, que é a nossa santificação, que nós temos que ter sede, buscar todos os dias a justiça e a santificação, né? E temos também a justiça social, que é a justiça que a gente luta em favor dos injustiçados do mundo, né? Que a gente tem que ter essa sede de justiça também social. Então, sede de justiça legal, sede de justificação, de santificação e de justiça social. Precisamos nos sentir inquietos em relação a injustiças da sociedade e devemos ser proativos em busca de justiça. Por onde estiver o nosso alcance, precisamos lutar por justiça social. Então, nós vamos estar num ano político esse ano, né? Nós não temos que se enquadrar em um determinado grupo político para lutar por justiça social. É uma obrigação do cristão lutar por justiça social. Nós tivemos a aula anterior, foi sobre mansidão, né? E nessa aula ele fala que a nossa mansidão, ela deve ser, mas não para a injustiça, né? Quando há injustiça, nós temos sim que nos posicionar e lutar por justiça, principalmente por justiça ao outro. Mas quando existe uma injustiça social, a nossa posição como cristão deve ser de lutar por essa justiça, porque para que a sociedade seja justa, né? Para que em algum grupo, se houver alguma injustiça, para que todos recebam também essa justiça social. Então nós temos 3 âmbitos dessa justiça. Outro item muito usado é a questão da fome e sede. Então nós falamos ali sobre justiça, sobre ser saciado, né? Sobre ser satisfeito, e agora nós vamos falar sobre fome e sede. Por que será que Deus falou fome e sede de justiça? Por quê? Porque fome e sede é um negócio que você tem todo dia, toda hora. Não é um negócio que você consegue não sentir, né? É uma coisa inata do ser humano. Então, muitas vezes a gente não tem muito essa noção do fome e sede. Por quê? Porque a gente come 3 vezes ao dia, no mínimo, pelo menos, né? Às vezes o máximo que a gente... pulei uma refeição, tô morrendo de fome. Mas a gente não tem a noção do que é passar fome, do que é passar sede. Que era uma coisa comum naquela época. O pessoal às vezes viajava em desertos, ficava um dia sem beber água, né? Passava tempo sem comer, né? Então, eles tinham... Talvez outros povos, não os nossos, tenham mais... Não pode. Eu já vou pegar uma maçã pra você. Voltamos. Então, outros povos podem ter muito mais noção, porque a gente vive numa sociedade confortável, né? Então, nós temos baixa experiência nisso, né? Apesar de a gente falar assim, não, eu tenho que ter sede de Deus todos os dias, mas a gente não tem aquela sede da corça, né? Assim, ó, lá em Salmo diz, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Está sedento, né, por aquilo, está sedento. Mas nós não temos muitas vezes essa sede de Deus. É assim, a hora que der eu faço um devocional, a hora que der a gente não tem essa necessidade urgente, que é a sede e a fome. Qualquer pessoa que esteja desesperadamente faminta, sedenta, não conseguirá fazer outra coisa a não ser buscar o que comer e beber. Se você tá morrendo de fome, você não tomou café, não almoçou e não jantou. Se você chegar à noite em casa, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Você vai comer, vai beber. É a prioridade máxima. Não é algo que a gente deixa pra resolver depois. É questão de urgência. Então, a urgência absoluta, né? Isso fala muito sobre como que Deus espera que nós busquemos essa justiça. A justiça de santificação, a justiça de justificação e também a justiça social, né? Porém, fica tudo no mesmo porque não temos o peso do pecado. E não vemos como prioridade nos livrar dele. Então, quem de vocês? Eu tenho que vencer tal pecado. Ai, Deus, me ajude a vencer tal pecado. Aí daqui 2 minutos tá fazendo. E a gente às vezes fala assim, nossa, eu tô pecando agora. E não faz nada. A gente fica esperando que Deus tire aquele desejo do nosso coração. A gente fica esperando que Deus, sabendo que Deus já deu o escape. Porque ele fala que toda e qualquer tentação que ele permite em nossas vidas, Deus já deu o escape pra você. Então, se ele já te deu o escape, ele já te deu uma forma de vencer aquele pecado. E muitas vezes a gente não luta, porque a gente não sente o peso disso. A gente não sente o peso do pecado. Teve uma ilustração que o Eliotto me contou uma vez, que é como se fosse o mar, né? O mar. Quando ali um bloco de gelo lá na Antártica cai no mar, aquele bloco gigante de gelo, a hora que ele cai, o que acontece?
né? O mar sobe, tem ondas, tem tudo. Se você tem um copo, você coloca um monte de coisa pesada dentro do copo, a água transborda, um copo cheio d'água, né? Porque aquilo lá pesa. Mas a gente não sente o peso do pecado, por isso que a gente, no fundo, não lutamos para vencer esse pecado. E não temos, a gente não tem a sede de Deus e a gente não tem peso do pecado para lutar contra aquilo e para nos santificarmos e buscar a justiça de santificação. Como já vimos, temos um padrão baixo de justiça, mas também pouca vontade de buscá-la. Então a gente tem um padrão baixo, a gente acha que já sou pecador mesmo, a gente tem pouca vontade e a gente não sente o peso do pecado, né? Que foi pago lá na cruz. Queremos ser santos, mas não estamos dispostos a abrir mão de certos entraves da nossa vida. Então, a gente tem que ter em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, essa busca por Deus, que é o que a Bíblia já nos diz. Quem tem fome e sede no sentido legal, que é a justificação, é extremamente gratificante apresentar-nos a Deus livres do peso e sabermos que fomos perdoados. É libertador. E muita gente para nessa justiça. Não, eu já fui perdoado, eu já fui perdoado, Deus já me libertou, já sou salvo, e para nessa justiça, né? Mas ainda temos que ter fome e sede no sentido moral, né, que é a santificação. E como é gratificante ver, né, o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Como é gratificante ver, nossa, aquele pecado, naquele pecado Deus já melhorou, eu já melhorei nisso, já melhorei naquilo, Deus já trabalhou em tal área da minha vida, né? Como é bom sermos limpos por Cristo. Como é bom continuarmos nesse processo que Deus vai nos limpando do pecado e nos santificando. Isso é muito gratificante, né? O cristianismo, ele não prega uma transformação de fora para dentro. Muitas igrejas às vezes pregam isso, né? A partir de hoje você só usa tal roupa, você deixa o cabelo comprido, você não usa maquiagem, é uma transformação por fora. Que é um método, né? Mas sem método simplesmente para partir... Mas o método, ele deve ser simplesmente partir do relacionamento do Espírito Santo, que muda a nossa identidade, consequentemente nossas práticas. Então, a santificação, ela vai mudar de dentro para fora. E como é bom, né? Às vezes somos transformados. E quanto a termos fome e sede de justiça social, somos parcialmente satisfeitos quando atuamos e abençoamos pessoas injustiçadas. Então, essa deve ser uma luta nossa. Mas nós temos que saber que a plenitude da justiça, tanto social quanto moral e legal, será somente no céu. Somente na vida vindoura, né? E essa deve ser sim a nossa principal busca. Lá em Mateus 6, 31 e 34 diz: portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que estáis no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E confiarmos que no amor e na provisão do Senhor.